Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, nesse vídeo você vai aprender outras maneiras que João relatou sobre a presença de Jesus, o Messias, neste mundo. E também vamos aprender os cumprimentos dessas profecias que estavam registradas sobre Jesus lá no Antigo Testamento. Esse é o tema geral, cumprindo as profecias do Antigo Testamento dessa semana. Lembrando que nesse trimestre, nós estamos estudando os temas do Evangelho de João. Hoje nós teremos aqui a participação do Alexandre e do Marcos André, a minha participação, eu sou o Lúcio Valentim, vou estar com vocês lá no estudo de sexta-feira e também teremos a sua participação, sim, porque você pode participar aqui do nosso vídeo, seja deixando o seu like, seja se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber os alertas e também participando através do seu comentário, reagindo ao conteúdo, colocando suas impressões, colocando a cidade de onde você ouve essa mensagem, onde você assiste, seus familiares, e aí nós podemos estreitar um pouquinho mais esse laço, beleza, pessoal? Então chega de introdução e vamos para a lição. Bom pessoal, como eu falei na introdução, então esse é o momento de você participar aqui do nosso conteúdo, nos ajudar nele. Nós temos as Olimpíadas aqui dos comentários, os três primeiros que estão no pódio de hoje são a Regiane Alves, Sandra Bittar marcando presença e também o Jorge Nelson Santos Vieira, beleza pessoal? Mas vamos conferir aqui o que todos deixaram para nós, um recadinho. A Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado, é fascinante ouvir a palavra de Jesus através das Santas Escrituras. Como é bom saber que temos um Deus tão misericordioso. Maranata, o Senhor logo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ela deixa aqui a Regiane coraçãozinho e o sinalzinho da oração. Valeu. Sandra Bittar, por enquanto ela deixa um feliz sábado, e o Jorge Nelson Santos Vieira no pódio diz assim: feliz sábado a todos e que a lição dessa semana possa estar nos orientando cada dia mais na missão a qual Cristo ortogou aos seus discípulos. Exatamente, as profecias se cumprindo debaixo dos nossos narizes aí, beleza pessoal? Temos aqui também a participação do Genésio Mioto, que sempre marca presença, né Genésio? Obrigado pela parceria. Lembrando que cada vez que você comenta, interage, isso promove esses conteúdos dentro da plataforma. Por isso nós agradecemos e temos esse momento especial para vocês aqui. Pessoal, boa tarde, pessoal do canal Entre Linhas, diz aqui o Genésio Mioto. Hoje tem mais uma lição que vem falando, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Temos também o Paulo Roberto de Souza. Boa tarde, irmãos, um feliz sábado a todos. Paulo, deixa de onde você nos acompanha, de que igreja você congrega, se é adventista, se é cristão, de outra denominação. Flávia Gariani, a minha esposa, deixou o coraçãozinho, também te amo, lindona, carne da minha carne. Jorge Nelson Santos Vieira, felizes os que creem, mas mais felizes são os que creem sem ter visto, mas creram. Todos nós somos bem-aventurados, pois cremos e almejamos o breve retorno do Senhor. Isso aí, Jorge Nelson. Também temos aqui a Clau Gomes, deixa eu só pegar o nome completo aqui. Clau Gomes, a Clau mesmo, então vou chamar de Clau. A Clau diz assim: Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que dedicam tempo para nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus, que é o verbo próprio Jesus Cristo. Sou a Claudete da Igreja da Estância Velha de Canoas, Rio Grande do Sul. Então, Claudete, ou a Clau, como está no perfil aqui, um abraço aí para todos da Igreja da Estância Velha e de Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigado aí, Clau, pela mensagem. E ela continua dizendo assim: gostaria de compartilhar com vocês que eu sou a professora da Escola Sabatina da classe Maranata, mas todos os irmãos e irmãs participam, viu? Geralmente, cada um comenta um dia da semana e todos acrescentam muito. Por isso, louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e de vocês aqui do canal Entre Linhas. Sim, a semana passada foi a primeira vez que eu comentei, mas há tempo acompanho vocês. Legal, Clau, obrigado aí pelo seu testemunho bonito da sua classe, né? É um prazer, né, para o professor ter uma classe onde todos os alunos participam, né? Mesmo até no ensino secular. Eu sou professor, eu sei como é gostoso o aluno participar. Imagine nos assuntos espirituais da Escola Sabatina, né? Mas nós sabemos que não é realidade em todas as classes, né, Clau? Então, obrigado aí pelo seu testemunho. Também temos aqui a participação do Genésio Mioto. Boa tarde, irmãos. Um feliz sábado a todos. Paulo Roberto de Souza. Boa tarde, irmãos. Um feliz sábado a todos e que a lição dessa semana possa estar nos orientando cada dia mais na missão a qual Cristo ortogou aos seus discípulos. Exatamente, as profecias se cumprindo debaixo dos nossos narizes aí, beleza, pessoal? Temos aqui a participação do Alexandre e do Marcos André. A minha participação, eu sou o Lúcio Valentim, vou estar com vocês lá no estudo de sexta-feira e também teremos a sua participação, sim, porque você pode participar aqui do nosso vídeo, seja deixando o seu like, seja se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber os alertas e também participando através do seu comentário, reagindo ao conteúdo, colocando a cidade de on
Mas valeu aí pelo testemunho, foi a primeira vez e já foi a segunda vez. Então, espero você na terceira vez, tá, Claudete? Continuando aqui, pessoal, temos também a Luzilene Araújo. Luzilene diz assim: 8 comentários e 7 curtidas. Vamos curtir também, meu povo. Ou seja, faltou uma curtida. Alguém comentou e não curtiu, enquanto aqui a Luzilene estava contando. Obrigado, Luzilene, sempre nos ajudando. Lições Fortes da Bíblia, que é o Jorge e a Carme. Olá, boa tarde e que Deus abençoe vocês todos. Bom estudo a todos e boa semana para vocês. Em Graças Casimiro Canducha, que também é outro que começou uma vez, 2, 3, que nem a Claudete, e está aqui todos os vídeos, todas as lições estudando com a gente. Obrigado, Casimiro. Diz assim: que bênção ter participado na lição 7. Até aqui o Senhor nos ajudou. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Feliz semana abençoada para todos. Valeu. Lucimi Pereira marcando presença. Obrigado, Lucimi. Isso aí. Entre linhas, entre linheiros. Aqui estou eu para assistir a lição da Escola Sabatina. Valeu, Lucimi. Também temos a participação aqui do Pedro Virgínio. Feliz sábado, irmãos. Um abraço. Gosto muito dos comentários de vocês. Eu sou de Alagoas, aqui no União dos Palmares, Quilombo dos Palmares. Que legal, então. O irmão Pedro, lá de Alagoas. Olha, muita gente participando nesse Brasilzão. Sabemos que temos nas Astúrias, Espanha, Lisboa, temos Saskia lá fora, nos Estados Unidos, tem... Fora, o Casimiro não colocou de onde é ainda, né, Casimiro? Nós tínhamos mais um de Angola também, que eu esqueço sempre o nome dele. Samucombi, olha, veio na mente hoje. Samucombi sempre comentava com a gente. Não sei por onde anda o Samucombi, não tem comentado mais, mas com certeza está lá estudando a Palavra de Deus. Valmir Júnior diz assim: boa tarde, família. Deixa eu falar um negócio aqui. Na minha igreja, eu sou ancião e nem sou professor da Escola Sabatina. O pessoal aqui é muito animado. Sempre tem um ou outro que vai levando nas coxas, mas quando recebemos visita de outra igreja, sempre notam o que é a Escola Sabatina, o que é de alto nível e que muito é por causa do canal Entre Linhas. Em uma época, eu tirava uns 3 a 4 sermões de cada comentário de vocês. Os bons e velhos hebraicos do Ricardo, isso me ajudou tanto o meu crescimento espiritual, os contextos históricos, nosso professor de história, simpatia e toda a equipe, muito obrigado, valeu, Valmir Júnior, olha, testemunhando aqui, né, utilizando o canal Entre Linhas, né? O tempo aqui que aparecia os 3 aqui na frente, tínhamos slide, pessoal, agora tá mais dinâmico, assim, mais estruturado o vídeo, pessoal, mas é por causa da correria, né? O Alexandre casou, né, pessoal? Eu também tive filho, quer ver, eu já estava com filho quando comecei o projeto, mas ele tá crescendo, né, pessoal? E o Ricardo tá lá, começou a fazer o mestrado, já deve estar fazendo 1000 coisas, então a vida é assim, né, pessoal? Mas obrigado, Valmir, é muito bom saber, né, que o material aqui produzido tem dado frutos. E ele comenta assim: hoje eu sou ancião e vocês têm parte no meu ministério e no meu coração, com certeza. Vamos conversar lá no céu, debaixo da árvore da vida e dar muitas risadas. Que Deus abençoe vocês. É isso aí, Valmir, Alexandre, Ricardo, Lúcio, Marcos e o João Cavaco. E o Alexandre já respondeu. É esse tipo de mensagem que nos dá força e anima a continuar com o ministério. Muito obrigado pelo carinho, irmão. Ficamos felizes em ser úteis. Ó, o Alexandre já comentou lá. Valeu mesmo, Valmir. Mas continuando aqui, temos também a participação da Leila Glorimar. Só conferir se o nome aparece assim, Leila Glorimar, certinho. Ela deixa um: oi, boa tarde, meus irmãos, obrigado por vocês, são demais. A lição explanada por vocês fica mais fácil de entender. Obrigado, Leila, que bom, Leila Glorimar. Como o Alexandre já comentou e eu reforço, é muito importante, né, ter esse feedback, saber que vocês estão utilizando, né? É muito bom nós nos sentirmos úteis a vocês. Flavinha Almeida diz assim: muito enriquecedor acompanhar a lição aqui com vocês. Flavinha Almeida, não fala de onde que é, mas beleza, obrigada pelo comentário. Beth Souza: olá, hoje foi a apresentação da minha netinha, Sofia, né? Quando nasceu, estamos acompanhando a vida da Sofia aqui, né, Beth? É emocionante, né? Meus filhos Júnior e a Nora Joyce cantaram o hino Herança enquanto eu fiz a Libra. Estou aprendendo ainda. Muitos da família e amigos vieram prestigiar. Após tivemos um gostoso junta-panelas. Agora à noite em casa, bora para as entrelinhas. Vocês
Todas as semanas são os primeiros comentaristas que eu assisto. Gratidão a vocês, o Quarteto de Três Entrelinheiros, por esse estudo tão necessário. Sempre sigo até as figurinhas lá no final, CCC, curtido, comentado e compartilhado. E essa semana eu vi um vídeo, né, de um youtuber aí bem famoso, começando a falar sobre os 3 Cs. Deu, opa, isso aí o Entrelinhas tem o CCC há muito tempo. Curtido, comentado e compartilhado. Fico feliz por sentir que sou uma dos que não viram e creram. Deus ajude-nos na nossa falta de fé. Exatamente, Beth, obrigado aí. Ela complementa o comentário, fui obrigada a voltar. Não sou de rir alto. Normalmente eu sorrio quando acho algo engraçado, mas rio alto quando o Lúcio falou que não importa ser Abraão ou Tomé, o importante é não ser Judas. Foi legal mesmo. Gostei do raciocínio. Ri alto, mas sei que não foi banalidade, não foi mesmo não, muito menos piada. Crer com ou sem evidências, em se tratando das coisas que envolvem a salvação. O importante é crer. Que legal, Beth, né? Eu lembrei agora, realmente foi, né, um comentário lá do último vídeo. E é isso mesmo que você concluiu, ou seja, o importante é que você, duvidando ou não duvidando, creia, mas não seja um traidor, né, povo? Gilvanete, deixa eu só ver o nome completo aqui, desejo uma feliz semana a todos. Gilvanete Tito, uma feliz semana a todos vocês. Para você também, Silvanete. Célia Souza, Deus abençoe vocês poderosamente e tem nos ajudado muito na compreensão da lição. Obrigado, Célia. Né? A gente passa o básico que a gente tenta aprender aqui e é muito bom, né? Aprende 2 vezes quem ensina, né, povo? Maria Feitosa, também marcando presença, né? Maria Feitosa sempre está conosco aqui. Obrigado, Maria. Olá, bom dia, meninos. Que o Senhor continue abençoando vocês. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Sou professor aqui da Escola Sabatina e me ajuda muito o que vocês acham aí nas entrelinhas. Nos detalhes fazem a diferença. Maria de Ibiúna, interior de São Paulo, e a Maria Feitosa também deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado, pessoal. Daqui a pouco tem outros canais fazendo isso aí. Mas tudo bem, o importante é outra frasezinha, né, para Beth, né? Entre o copiado e o copiador, prefiro ser o copiado, beleza? Marinalva Ferreira, lá de Astúrias, Espanha, aparece aqui, ó. Feliz semana, povo de Deus. Às 7 da manhã eu estou vendo este canal. Sou feliz por ter essa oportunidade de aprender um pouco mais da lição com vocês. Aqui de Astúrias, Espanha, lá do outro lado aí do oceano. Temos aqui também Vilma Chico Mendes. A Vilma voltou a comentar. Vilma, obrigado aí pela companhia. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pela salvação ofertada a todos nós. Obrigada, meninos, pela dedicação e amor ao Evangelho. Deus nos ajude a entender o seu querer e a vivê-lo, que é o importante, né, Vilma? Em nome de Jesus, amém. A Vilma deixa uma oração aqui, obrigado, quase um salmo aqui, uma oração poética. Hilda Pinheiro, a Hilda e o Ian, né, mãe e filho. Feliz semana, família entrelinhaniana. Sempre faço o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Compartilha, pessoal, para ir crescendo aí o canal aos pouquinhos, porque é cada vez mais inspiradora a lição do Entrelinhas. Só está faltando o Ricardo. Está mesmo, Hilda. Ricardo, hashtag volta Ricardo, ela coloca aqui. Ele vai voltar, calma, está lá nas férias sabáticas dele, enrolado com as coisas dele, mas se Deus quiser ele volta. Bom que ele volta bem descansado. Gente, cadê esse vídeo do João Cavaco? O quinto elemento do Entrelinhas. O quinto elemento, bom, bem lembrado, Hilda. Hilda, se eu lembrar, eu comento lá no seu próximo comentário, eu posto o link lá do vídeo do irmão João Cavaco participando na Escola Sabatina da Igreja Central de Lisboa. Foi muito bom mesmo vê-lo. A irmã até comentou que achava que era um anjo, né? Achei que o João Cavaco era um anjo. Não, ele existe, é de verdade, muito legal. Edilza Nascimento, vídeo curtido e compartilhado. Boa semana a todos e comentado, né? Ela já deixa comentado. Edilza Nascimento, ó, desde o começo de 2017, início de 2017, Edilza estava lá com a gente, praticamente no primeiro vídeo, né, Edilza? Obrigado pelo carinho. Adriana Kuhn também sempre marcando presença. Olá, pastores virtuais que transbordem em simpatia, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e
Ricardo voltará. Lição estudada e reestudada com a companhia bacana de vocês. E não faz mal, Marcos, 1 hora ou mais, somos abençoados sempre. Uma semana abençoada e motivada, cheia de coisas boas. Um abraço. Hashtag volta Ricardo, não se forma quarteto com 3. Hashtag foi até a figurinha. É isso aí, Adriana Kuhn, curtindo todo o conteúdo. Esse conteúdo que tem introdução, conteúdo que tem comentários, tem a participação aí dos 3, faltando o quarteto, né, o Ricardo, e tem ainda lá no final as figurinhas. O último comentário de hoje, pessoal, Vera Simões, também é outra irmã querida que sempre marca presença aqui no nosso conteúdo. Obrigado a todos do canal Entre Linhas. Vocês são muito queridos, pois ajudam muito na compreensão do estudo. Que bom, obrigado Vera Simões, muito bom ouvir que o agricultor planta e a planta dá frutos, cresce, que bom, pessoal. Mas esse comentário é só uma parte que eu gosto, acho que vocês também gostam desse comentário, né? Para a gente estreitar o laço e também para marcar a presença de vocês no vídeo e para agradecer também pela importância que vocês dão ao canal, comentando, dedicando tempo, isso ajuda a promover esse conteúdo e por isso nós temos crescido aí a cada semana, mais pessoas têm se inscrito no canal, têm ouvido a lição e o repertório que a gente tem no canal, tomara que essas pessoas novas no canal achem essas playlists e se deleitem, né, com todo o conteúdo que já foi produzido aqui. Mas vamos no nosso produto diário aqui, semanal, teremos aqui mais uma vez o Alexandre, o Marcos e a mim, mas antes, principalmente para entender, né, sobre Jesus, o Messias, sobre as profecias, é importante termos o Espírito Santo. Vamos então orar, clamando por Ele. Santo Deus e Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade que nos dá de usarmos esse meio, essa tecnologia para falarmos não de mim, não falar do Alexandre, do Marcos e do Ricardo, para falarmos, ó Pai, de Ti, principalmente de Jesus. Dá-nos agora nesse momento o Espírito Santo para que possamos entender cada palavra, Senhor, que nós vamos estudar, as mensagens, as reflexões, as entrelinhas, para que possamos, ó Pai, nos alimentarmos da Tua Palavra e alimentarmos de tal forma que transborde em nós e nós possamos também passar esse alimento para outras pessoas que precisam. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. É uma alegria e uma satisfação estar aqui para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Essa lição que nesse trimestre vem falando sobre temas do Evangelho de João. E essa semana, já na lição 8, estamos nos aproximando do final do trimestre. Aí mais algumas poucas lições e a gente já termina mais esse ciclo de estudo. O título da lição 8 é Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. A gente vai dialogar bastante ao longo do estudo da semana, com profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus, não no sentido da linearidade narrativa, né? Não no sentido do passado para o presente. Então a gente não olha para essas profecias esperando para saber quem será o Messias. O caminho aqui é inverso. A gente olha para Cristo e a partir de Cristo a gente volta a olhar para as profecias e consegue entendê-las com uma dimensão muito mais ampla, com uma dimensão muito mais precisa e com uma plenitude maior do que as próprias pessoas do tempo de Jesus, né? O verso para memorizar, ele vai ser um texto que vai ser melhor explorado na lição de domingo. Ele está lá em João 5,36 e ele fala assim: Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João aqui, quer dizer que Jesus não dependia do testemunho de João Batista. Basta olhar as obras, é isso que Jesus vai falar. Olhe as obras. E você vai ver como as minhas obras dão testemunho de que o Pai me enviou. A lição de sábado, ela vem fazendo aí uma introdução da lição da semana, né? E eu destacaria aqui que no corpo da lição de sábado, vem abordando aqui 3 aspectos ou 3 sentidos
dos testemunhos, né, ou de elementos que vêm de Jesus e que testemunham de que ele era o Messias. Aqui tem o testemunho daquilo que Jesus fez, o testemunho daquilo que Jesus disse e o testemunho daquilo que estava escrito. Então, as palavras, os atos e as escrituras. E ao longo da lição da semana a gente vai estudar esses três eixos, né? Palavras, atos e o texto escrito. Uma questão importante que o autor da lição traz ainda é com relação à aceitação ou rejeição de Jesus. Mesmo com os atos, mesmo com as palavras e mesmo com as escrituras, muitas pessoas ainda rejeitaram o Messias. Fica uma questão para a gente refletir sobre o porquê essas pessoas rejeitaram e sobre o porquê nós hoje, de que formas nós hoje também podemos rejeitar o Messias. Eu antecipo aqui, né, uma leitura que a gente consegue vislumbrar ao final da lição da semana, mas nas lições passadas também estava presente em muitos momentos, de que a rejeição de Jesus, ela vem porque, em muitos momentos, o Jesus que se apresentou aos homens e mulheres e crianças e autoridades de seu tempo, não era o Jesus que veio na forma que se esperava. O Jesus que veio era humilde, era simples, era gentil, acolhedor com os pobres, era pacífico, não era violento e ao mesmo tempo denunciava o pecado, o erro, com uma força e uma autoridade que desafiavam as lideranças políticas, morais, religiosas de seu tempo. Então, o Jesus que veio é o Jesus que foi prometido, mas não é o Jesus que estava sendo esperado. Vamos para a lição de domingo. A lição de domingo, ela se centra no texto de João, capítulo 5. E aí, novamente, já falei isso em lições passadas, mas novamente vale a pena estudar todo o capítulo 5. Leia ele inteiro. Se você tiver tempo, claro, né? Mas se você está assistindo esse vídeo, você tem tempo para estudar a lição com mais profundidade, está aqui porque quer estudar a lição com mais profundidade, né? Então, uma dica que eu te dou é leia todo o capítulo 5. Por que ler todo o capítulo 5? Porque no capítulo 5 nós temos ali um conjunto de mensagens de Jesus, em que ele organiza de uma forma muito clara quem ele é, qual é sua tarefa, as expectativas que ele tinha com relação à aceitação do povo e a negativa do povo, né, em aceitar Jesus. O texto da lição do capítulo 5 ali, ele começa com Jesus falando: meu Pai trabalha até agora. Meu Pai trabalha até agora. Isso é lá no versículo 17. E essa é uma passagem que já choca os fariseus. Primeiro porque Jesus tinha feito cura no sábado e estava sendo questionado por fazer cura no sábado. Jesus tinha os seus discípulos apanhado espigas no sábado e era acusado por catar espiga no sábado. E aí Jesus fala que o Pai trabalha. Jesus fala que Deus trabalha. E Jesus fala que Deus é o Pai dele. E que Deus trabalha no sábado. Deus não está com um enxadão plantando floresta no sábado, gente. Deus não está com uma colher de pedreiro na mão erguendo casas e mansões celestiais no sábado. Mas Deus trabalha na medida em que nele subsistem todas as coisas. Ele é a fonte de toda a vida. É Ele quem sustém o universo. E esse é um trabalho que nunca cessa, né? A minha respiração ela é uma dádiva divina. Se eu respiro no sábado, é porque Deus está operando em mim. Então, nesse sentido, meu Pai trabalha até agora. Mas é especial aqui
a questão de que Jesus se dirige a Deus o Pai como o seu Pai. Não é um Pai eterno, distante. É um Pai próximo, de quem você tem um conhecimento imediato e alguém com quem você convive. Então, isso aqui vai chocar os fariseus, né? Não é de graça que vão tentar matar Jesus e que, por fim, vão acabar conseguindo, né? Depois Jesus fala no verso 20 ali, o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Eita, nós! Jesus está falando que ele é alvo do amor de Deus, que ele é Filho de Deus e que Deus lhe revela as coisas que ele irá fazer. Nossa, mas não era só para o sacerdote? Os sacerdotes esperavam isso, né? Os fariseus esperavam isso. Que negócio é esse? De Deus se revelar para esse Galileu, de Deus se revelar para essa figura desafiadora das autoridades, né? Então, o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Uma relação de cumplicidade entre Jesus e Deus o Pai. Segue lá no 36 até 38, é um texto mais longo, mas muito legal também. Ali Jesus vai falar, o Pai me enviou, o Pai testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. Jesus está falando que ele contemplou a face de Deus. Jesus está falando que ele conhece a voz de Deus, ao contrário dos fariseus, ao contrário dos sacerdotes. Então é claro que essa pregação de Jesus vai chocar, mas ela também expressa uma proximidade de Jesus para com o Pai. Ele está falando que ele conhece a voz do Pai. E aí ele faz uma acusação aos fariseus ainda. A sua palavra não permanece em vós, quer dizer, a palavra de Deus não está em vocês, líderes religiosos. A palavra de Deus não está em você, sacerdote. A palavra de Deus não está em você, fariseu. Não está em vocês por quê? Porque vocês não creem naquele que ele enviou. Ou seja, se vocês tivessem a palavra verdadeira do Deus vivo, vocês aceitariam a Jesus. Como vocês não aceitam a Jesus, vocês não têm a palavra. Inclusive porque Jesus é a palavra. E aí volta para o jogo de palavras que o apóstolo João faz, né? No livro do Evangelho segundo João. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, a sua palavra não permanece em vocês. Jesus é a palavra. Porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês não creem na palavra. Por que é importante a gente entender essa relação de Jesus e Deus apresentada aqui em João no capítulo 5? O aspecto central aqui é entender a relação entre o testemunho de quem Jesus é e as obras que Jesus faz. Curandeiros não faltavam no tempo de Jesus, milagreiros não faltavam no tempo de Jesus, profetas não faltavam no tempo de Jesus. A questão aqui é que tudo o que Jesus faz e fez, ele fez e faz em íntima comunhão com o Pai e com a vontade do Pai. Essa é a questão. Tudo aquilo que Jesus operou enquanto esteve nessa terra não foi por poder próprio. Não foi Jesus movendo as coisas pela ação do seu poder. Ele fala isso para os seus discípulos. Vocês ficam impressionados com as coisas que eu faço? Vocês farão coisas maiores. Se vocês tiverem fé como desse grãozinho de mostarda, vocês dirão ao monte, saia daqui, vá para lá, e o monte irá. Então, o poder que estava disponível para Jesus é o poder que estava disponível para os discípulos, é o poder que estava disponível para nós hoje. É o mesmo poder, é o poder de Deus, o Pai, operando. Então, tudo aquilo que Jesus fala, todas as obras de Jesus, ele faz e fala para que Deus seja glorificado. E é com o poder de Deus que ele age. É por isso que as obras de Jesus e as suas maravilhas, elas falam também da relação de Jesus com o Pai. Você já parou para pensar o que as nossas obras, o que as suas obras e o que as minhas obras testificam? Mais do que eu faço, mais do que eu falo,
qual é o resultado concreto da minha existência nessa terra? Eu respeito o meu próximo, eu acolho o meu próximo, eu cuido do meu próximo, eu vivo em harmonia com o meu próximo, eu levo o meu próximo para mais perto de Jesus, as pessoas querem estar perto de mim porque eu exalo o aroma do céu, porque com as minhas palavras eu trago paz, porque com as minhas atitudes eu trago conforto e acolhimento. As obras de Jesus testificavam de Deus, apontavam para Deus e eram a manifestação da vontade de Deus. Será que as suas e as minhas obras são assim? Ou será que as nossas obras às vezes estão contaminadas, estão poluídas pela vaidade, pela prepotência, pelo orgulho, pela ambição, estão deturpadas por um senso deslocado de autoimportância? Foi uma questão que me levou a refletir bastante. O texto da lição, ele vai trazer um outro parágrafo que é muito legal. É um parágrafo de João 10, 24 a 25. Além de tudo isso que a gente já falou, né, do propósito da vida de Deus como que é um com o Pai, que vive e existe com o Pai, e por meio de quem nós podemos acessar o Pai. Os líderes religiosos, eles vão ter uma relação com Jesus de tentar armar ciladas, né? E aí o penúltimo parágrafo da lição é interessante. Diz assim: os líderes religiosos perguntaram a Jesus: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Por que Jesus não se declarou publicamente aqui? Ainda não era o momento da cruz. E se ele se declarasse publicamente, ele seria preso e executado por blasfêmia, porque ele não se encaixava naquilo que os fariseus esperavam, naquilo que os sacerdotes esperavam, mas ele se encaixava naquilo que havia sido prometido. A gente vai ver melhor isso estudando as profecias nos próximos tópicos da lição. Lição de segunda-feira tem por título o papel autoritativo das Escrituras. A gente tem ainda o texto ali de João 5, então é o texto base, né? Vale a pena parar para ler esse texto inteiro novamente, por isso. E aí a gente vai centrar na parte final do texto, que é versículo 39 a 47 agora. É um texto já bem conhecido, ele começa assim, né? Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está falando, vocês estão com a cabeça enfiada no texto, com a cabeça enfiada na Bíblia, memorizando, porque vocês acham que vocês vão encontrar a vida eterna aí. E esse texto que vocês leem, ele testifica de mim. Se vocês levantarem a cabeça um pouquinho e olharem para mim, Jesus está falando, vocês vão encontrar o sentido desse texto, vão encontrar o porquê desse texto. Só que ele segue, né? Não quereis vir a mim para teres vida. Quer dizer, a fonte da vida está aqui. Vocês estão no texto que fala sobre a fonte da vida, que aponta para a fonte da vida, mas vocês não estão dispostos a beber dessa água, a comer desse pão. Quer dizer, vocês não estão dispostos a se render, a aceitar o Jesus que foi prometido e não o Jesus que você estava esperando. É isso que Jesus está falando aqui. O verso 46 diz assim: se vocês acreditassem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu de mim. Se não creem nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus está falando para o povo assim, ó, vocês, e olha a ousadia de Jesus, e é por isso que ele incomodava tanto. Jesus está falando assim, vocês são um povo que fala que ama a Bíblia, vocês são um povo que fala que é pegado à Bíblia, vocês são um povo que fala que estuda a Bíblia, mas vocês não estão vendo o sentido daquilo que está escrito. Vocês não estão vendo que aquilo que vocês leem fala de mim. Imagina que você é convidado para uma festa de casamento e você recebe aquele convite bem bonito, né?
que é convite de casamento, eles estão vindo cada vez mais elaborados. Eu fui convidado para ser padrinho de casamento há um tempo atrás, a gente recebeu uma caixinha, veio com a gravata, veio com um enfeite para o vestido da madrinha, e veio a gravata para o padrinho, uma gravata borboleta, veio numa caixinha com o papel, né, especial, um papel mais refinado, enfim. Aí imagine que eu acho esse bilhete tão bonito, eu acho esse convite tão bonito, eu ergo um altar para esse convite, eu começo a prestar culto para esse convite quase, eu guardo ele num álbum, sei lá, mas eu não vou para o casamento, porque o mais importante é o convite. O que Jesus está falando aqui é mais ou menos isso. A Bíblia é um convite aqui, a Bíblia é um mapa, a Bíblia é um roteiro, a Bíblia aponta para o Cristo. E aí se apega numa formalidade que foi criada por você, é o que Jesus está falando para os fariseus, né, que te impede de ver o Cristo, te impede de acessar o Messias. Então Jesus está falando, ó, se vocês acreditassem de verdade em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque ele escreve de mim. Se não crê nos seus escritos, como crereis na minha palavra? E aí Jesus ele vai, e o texto da lição ele vai apontando isso, em muitos momentos Jesus e outras pessoas ao redor dele vão fazer referências à Bíblia, vão fazer referências aos textos do Antigo Testamento. Só que agora essas referências não são referências meramente formais, não são referências vagas de significado, são referências que fazem sentido à luz de Cristo. Quem lança a luz sobre o Antigo Testamento, quem lança a luz sobre a Bíblia é Cristo, não é o contrário. Não é a Bíblia que lança a luz sobre Jesus. É Jesus que lança a luz sobre a Bíblia, porque Jesus é maior do que a Bíblia. Ele é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra escrita, mas a palavra encarnada, o Verbo de Deus, é Jesus Cristo. Ele não está em contraposição à Bíblia. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que nos encontramos aqui mais uma vez. É um privilégio poder estudar a Bíblia com você aqui semanalmente, você sabe disso. Agora vamos dar continuidade ao estudo da lição, a partir da lição de terça-feira, que tem o título Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Então o autor introduz esse tema falando que sempre que Jesus discutia com os líderes religiosos, ele reafirmava a autoridade das Escrituras e que, à primeira vista, isso poderia parecer algo desnecessário, visto que ele estava falando com pessoas que, pelo menos na teoria, já deveriam crer nas Escrituras. Afinal, eles eram responsáveis por ensinar a Bíblia para as pessoas, eles eram os mestres da lei, então eles precisavam expor aquilo que estava escrito na lei, nos profetas, para as pessoas que frequentavam o templo. No entanto, nós precisamos nos lembrar que eles não acreditavam em Jesus, mesmo diante daquelas evidências. E João, capítulo 5, versos 46 e 47, que você já leu na lição de segunda-feira, que você estudou junto com o Alexandre. Então, nesse texto, Jesus diz assim: Moisés escreveu a meu respeito. Se vocês crescem em Moisés, vocês também poderiam crer em mim. Ou seja, o fato de que eles não criam em Jesus era uma forte evidência de que eles também não acreditavam naquilo que eles ensinavam. Ou seja, viviam uma religião hipócrita, baseada nas regras, porém sem crer realmente no sentido daquilo que eles estavam ensinando. Aí o autor continua dizendo aqui que mesmo diante deles, Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar-lhes quem ele era, não importando quão duro fossem aqueles corações. Além disso, João registra inúmeras citações diretas e alusões indiretas ao Antigo Testamento que apontam para Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento sobre o Messias. Então, Jesus, ele, na sua trajetória de vida, ele foi cumprindo as profecias que estavam apontando para o Messias. Então, isso era evidência mais que suficiente para que as pessoas pudessem crer nele. E aí o autor destaca algumas aqui, João capítulo 1, verso 23, e também Isaías 40, verso 3.
no texto de Isaías, diz que antes da vinda do Messias, viria alguém para ser a voz clamando no deserto, alguém para endireitar os caminhos. E o livro de João diz que esse personagem era João Batista, que veio antecedendo Jesus. Em João, no capítulo 2, verso 16, Jesus citou um salmo para revelar o motivo da sua ação. Então, ali nesse texto, né, Jesus estava fazendo a purificação do templo e ele mesmo citou o salmo como sendo ali o cumprimento do rigor que ele tinha pela casa de Deus, o zelo que ele tinha pela casa de Deus e que estava sendo profanado ali naquele momento. João capítulo 7, verso 38, Jesus se identifica como a fonte de água viva, que é citado em Jeremias como sendo o próprio Deus. O Senhor é a fonte de água viva que foi abandonado, né, para que as pessoas pudessem recorrer às cisternas rotas. Então, Jesus fala de si mesmo não só como aquela fonte apontada em Jeremias, mas como o próprio Senhor, o próprio Deus ali, né? E João capítulo 19, verso 36, é o cumprimento de Números no capítulo 9, verso 12. E aí eu gostaria de acrescentar um verso aqui, se você quiser aí anotar esse outro verso, é Salmo capítulo 34, verso 20, ou melhor, o Salmo 34, né, porque Salmo não tem capítulo, cada um é um Salmo. Então, o Salmo 34, verso 20, diz que nenhum dos seus ossos será quebrado, e isso se cumpre exatamente em João, no capítulo 19, verso 36. O texto que foi citado aqui, de Números 9, verso 12, é uma profecia em símbolos, né? Porque o cordeiro que era morto na Páscoa não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados, era um cordeiro que obviamente apontava para Jesus, o nosso cordeiro pascal. Mas no Salmo 34, verso 20, isso serve para você enriquecer lá a lição na hora que o professor estiver passando, ou que você mesmo como professor estiver passando, né? E aí o autor destaca aqui o fato de que mesmo quando Jesus citava um texto bíblico que cumpria aquela ação, ou que apontava para aquela ação que ele estava realizando, isso passou completamente despercebido aos olhos dos seus discípulos, e somente depois que ele morreu e ressuscitou, aí que eles começaram então a entender. Então, isso aí, eu já falei sobre isso aqui, né? Muitas pessoas pensam que as profecias são para nos ajudar a prever o futuro, mas não é isso que Jesus disse lá em João capítulo 13, verso 19. Ele diz assim: eu falo essas coisas para que quando elas acontecerem, vocês creiam. Então, o objetivo das profecias é fomentar a nossa fé, é nos preparar, sim, né? Nós estamos preparados para os eventos futuros, para as tempestades que virão para o futuro, mas elas não têm a função de prever o futuro, elas têm a função de fomentar a nossa fé, de nos fazer crescer na confiança da Bíblia, na confiança da palavra de Deus. E aí, na parte de quarta-feira, nós temos a parte 2, Jesus como cumprimento daquelas profecias do Antigo Testamento, parte 2. E aí o autor começa citando João 5, verso 39, que é um verso muito conhecido, porque nós usamos muito em estudos bíblicos, né? Ele diz assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então é uma afirmação poderosa de Jesus a respeito de si mesmo, né? Ele diz que ele é apontado pelas escrituras o tempo todo. Aí o autor destaca aqui que existem várias estimativas a respeito de quantas profecias Jesus teria cumprido na sua vida. Algumas pessoas falam até mesmo em centenas. No entanto, se nós pegarmos apenas aquelas profecias inegáveis, aquelas que não tem como alguém negar que tenha sido um cumprimento, eu vou falar, por exemplo, a profecia da Páscoa, né? A Páscoa, ela é uma profecia simbólica. Jesus, ele foi separado no momento correto, ele foi examinado pelas autoridades corretas, foi declarado como cordeiro sem defeito, morreu no horário em que o cordeiro deveria morrer. Ele passou a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, né? Ou seja, a representação do corpo sem pecado de Jesus inerte na sepultura. Ele passou todo o dia dos pães ázimos na sepultura e ressuscitou, levando à presença do templo as pessoas que ressuscitaram
na sua ressurreição, ou seja, cumprindo também uma outra festa, que é a festa das primícias, né? Quando os feixes eram balançados na frente do templo. Então aquelas pessoas andaram na frente do templo cumprindo essa profecia. Então, profecias como essa, elas são inegáveis, mas existem outras que são mais subjetivas, que nós cremos. Por exemplo, quando Jesus entrou no templo e expulsou dali os vendedores, né, aquelas pessoas que mercadejavam ali com a fé das pessoas, Jesus citou um texto do Antigo Testamento que diz assim: o meu zelo me consumirá. Então, esse texto ele pode ser interpretado de outras formas. Nós cremos que aquilo é um cumprimento daquilo que Jesus estava fazendo, que o texto é um cumprimento daquilo que Jesus estava fazendo, porque nós cremos em Jesus. As palavras de Jesus são suficientes, mas alguém que não crê em Jesus poderia interpretar esse texto de outra forma e dizer que ele foi apenas mal aplicado ali. No entanto, existem outras coisas que não têm como ser negadas, né? Então, se nós pegarmos somente essas profecias, que não tem como negar que realmente aconteceu exatamente como Jesus, como estava previsto, e a gente pegar a probabilidade de que todos esses eventos acontecessem exatamente no momento em que deveria acontecer e uma pessoa apenas, aí o autor diz aqui, isso aqui na verdade é uma estimativa feita com outros parâmetros, né? Mas o autor trouxe aqui para a nossa linguagem, né? Ele disse que é como se cobríssemos todo o estado de Minas Gerais até a altura do joelho, né? Como se tivesse ali 60 centímetros de moeda em todo o estado de Minas Gerais, que é o maior estado do Brasil, que é ou melhor, que é um dos maiores estados do Brasil. E aí, se nós pegássemos uma moeda apenas de uma cor diferente, né, e alguém aleatoriamente fosse lá e metesse a mão naquela montanha de moedas, né, que daria essa quantidade de moedas, e tirasse exatamente a moeda correta, então essa seria a mesma probabilidade de todas essas profecias se cumprirem apenas em uma pessoa no momento correto, né? Então, quais são as chances disso acontecer? Quais são as chances da pessoa pegar uma quantidade dessas de moeda, né, como se fosse todo o estado de Minas Gerais ele coberto com uma pilha de 60 centímetros de moeda, e você pegar aquela moeda? É impossível, né? Nós poderíamos dizer que é impossível. Então, não há dúvidas, o nascimento, a vida, a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de sua identidade como Messias esperado. Então, João recorre a essas profecias muito sabiamente para apontar para Jesus, né? Ou muito sabiamente não, inspirado por Deus, né? Aí o autor continua aqui apontando outras profecias. Por exemplo, João, no capítulo 12, verso 13, né? O povo reconheceu Jesus como o anunciado, bendito aquele que vem em nome de Jesus, né? Zacarias 9, verso 9, se cumpre em João, capítulo 12, verso 14. O seu rei vem montado num jumentinho, cria de jumenta, né? Nós temos também João, capítulo 13, verso 18, aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o calcanhar, né? Falando de Judas. João capítulo 19, verso 37, cumpre Zacarias capítulo 12, verso 10 e 13, verso 6. Verão aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente, né? Aí também diz, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, o autor ele cita aqui vários textos que confirmam, né, com clareza que Jesus realmente veio cumprindo essas profecias. Aí o autor termina aqui com aquela perguntinha de rodapé: você é bem fundamentado na sua crença? Se alguém lhe perguntasse por que você crê em Jesus como Messias, o que você responderia? E ao que recorreria para as razões da sua crença? Nós temos que tomar cuidado porque, assim como os líderes religiosos no passado, apesar de serem líderes e professores da lei, mestres da lei, eles não creram e não reconheceram Jesus. Nós podemos, da mesma forma, hoje,
apresentar a nossa religiosidade baseada apenas em regras, baseada apenas em instrumentos que nós mesmos criamos para atender às nossas necessidades e não na palavra de Deus. Eu sempre digo que sempre que a minha fé fraqueja, eu me volto para as profecias, porque as profecias, elas são um exemplo do poder de Deus, porque ninguém poderia escrever aquelas coisas pelas suas próprias palavras. E a nossa fé, ela precisa estar fundamentada nas Escrituras, ainda que não seja nas profecias, mas você precisa ter um fundamento sólido nas Escrituras. Nós podemos escolher uma religião apenas porque atende às nossas necessidades. Por exemplo, o Adventismo é uma religião que tem regras rígidas no cumprimento daquilo que a Bíblia nos revela. Então, uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a questão da graça, ainda que ela não tenha consciência disso, ela pode ver no Adventismo uma forma de você executar uma religião que vem a partir de cumprimento de regras. E ela não entende o chamado profético da igreja, ela não entende o momento em que nós estamos vivendo da história, ela não entende os fundamentos da fé adventista, apenas ela está ali porque ela gosta das regras, ela gosta de cumprir regras e encontrou na igreja adventista um lugar onde ela cumpre as regras e ela pode dar carteirada depois quando Jesus chegar. Ó, fiz tudo certinho, me dá o meu ingresso, me dá a minha entrada. Então, nós precisamos tomar cuidado e fazer sempre uma autoanálise na nossa fé. É muito fácil a gente olhar para o passado e ficar criticando os mestres da lei daquela época. Eles criavam as suas próprias regras, eram zelosos pelas regras e tudo mais, mas Jesus veio e foi rejeitado. Nós podemos fazer as mesmas coisas hoje, nós podemos ser muito apegados às regras, muito apegado à igreja, muito apegado à religiosidade, e nos esquecemos do fundamento, né? Jesus disse: as Escrituras testemunham ao meu respeito. Se vocês querem ter vida eterna, vocês têm que vir a mim. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos que nos lembrar por que nós somos adventistas do sétimo dia com base na Bíblia, com base naquilo que a Bíblia nos revela, né? Então, fica esse parêntese para a gente fazer uma auto-reflexão. Na parte de quinta-feira, vocês são daqui de baixo, né? São palavras de Jesus ali para os mestres religiosos. Aí o autor começa aqui dizendo: em nosso estudo de João até agora, vimos que o apóstolo mostra como Jesus é de fato o Messias prometido, a grande esperança pela qual o povo judeu ansiava, ou seja, eles estavam aguardando o Messias, ansiosos. Aí ele pergunta: no entanto, por que os líderes religiosos eram os maiores inimigos de Jesus? Por que isso aconteceu? Porque não criam nas Escrituras. Foi o que Jesus disse lá em João, no capítulo 5, versos 46 e 47, né? Ou 47 e 48, deixa eu ver, eu anotei aqui. Isso, 46 e 47. Esse verso, né, responde: por que não crer em Jesus? Porque não cria nas Escrituras. Criam em regras, criam em Moisés, tinham ídolos, né, mas não criam verdadeiramente naquilo que estava escrito, né? Aí o autor nos pede para ler aqui João, capítulo 8, versos 12 a 30, para fazer um resumo da interação de Jesus com os líderes religiosos, e ele pergunta quais textos bíblicos nos ajudam a explicar por que muitas pessoas rejeitam a Jesus. Então Jesus, ele declarou a respeito de si mesmo que ele tinha um testemunho do Pai, né? Quando Jesus chegou ali e falou assim: eu sou isso, 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 as pessoas falavam assim: quem dá testemunho de si mesmo, o testemunho é inútil. E isso está lá no Antigo Testamento. Ou seja, quem fala de si mesmo não está falando nada, porque você está falando algo que outras pessoas deveriam estar falando a seu respeito, né? Mas aí Jesus lembrou: não, eu não dou testemunho. O Antigo Testamento diz que são 2 testemunhos para ser válido. Eu estou dando testemunho de mim mesmo e o Pai também dá testemunho de mim. Aí já são 2 testemunhos. Por como que o Pai dá esse testemunho? Com o cumprimento das profecias, também com as obras que são realizadas. Então Jesus fala: olha, eu realizo as obras que o Pai me permite realizar. São obras que são inegáveis, ressurreição de pessoas, cegos de nascença sendo curados, pessoa com a mão ressequida era curada ali na frente deles, eles não tinham como negar essas coisas, né? Então, quando eles
viam essas coisas, eles negavam a ação de Deus ali em Jesus. Eles viam, percebiam que aquilo era uma ação de Deus e eles negavam isso, né? E aí, o autor diz aqui que, em primeiro lugar, aqueles homens não conheciam a ele nem ao Pai. Isso Jesus diz em João capítulo 8, verso 19. Então, eles deveriam conhecer ambos, mas negavam a si mesmos, mas eles negavam para si mesmos, né? A respeito disso. Estavam tão envolvidos em suas tradições, filosofias e tudo mais que eles negavam Jesus. Era a religiosidade, né? Era aquela pessoa que defendia a sua igreja. Por que você defende a sua igreja? Porque eu sou de lá. As regras da minha igreja. Não quero saber o que a Bíblia diz. Quero saber o que o meu pastor diz. Então nós temos que tomar cuidado para não vivermos dessa forma, né? E, em segundo lugar, Jesus disse: vocês são daqui de baixo, ou seja, vocês não têm olhos espirituais. Por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e piedosos, tinham apenas aparência de piedade, né? Mas não passava disso, a aparência, né? Aí o autor continua aqui ainda dizendo o seguinte: Deus havia dito que os israelitas o honravam apenas com a boca, com os lábios, através de Isaías, né? Isaías no capítulo 29, verso 13, Jesus citou isso em Marcos no capítulo 7, também no livro de Mateus ele cita isso. Então, o que é uma religiosidade apenas com lábios? É aquela religiosidade que professa uma verdade, mas não vive em função daquela verdade. Porque a religiosidade vazia é isso. É você declarar com a sua boca algo, mas não cumprir, não se esforçar de maneira nenhuma, não viver aquilo de maneira nenhuma. Era isso que acontecia com os líderes religiosos, que nós não podemos permitir que aconteça conosco também. Então, nós falamos de mandamentos, nós falamos do amor, mas o quanto disso nós levamos para o dia a dia? Principalmente do amor, né? Às vezes nós cumprimos as regras todas, mas negligenciamos o mandamento do amor, que é muito mais subjetivo, que requer muito mais cuidado do que simplesmente cumprir um grupo de regras, né? Que era o que os fariseus faziam. Então, assim, apesar da má liderança, muitos judeus conseguiram se livrar das influências deles e ver por si só que Jesus era o caminho. Como João capítulo 8, verso 30, diz que muitos dos que ouviram as palavras de Jesus foram contra a maré, porque a maioria estava criticando Jesus, a maioria estava negando, a liderança religiosa estava negando Jesus, mas eles conseguiram ir contra a maré. Nós somos chamados hoje da mesma forma para ir contra a maré da religiosidade desse mundo, que apontam para uma religiosidade vazia, para uma religiosidade apenas de regras, uma religiosidade que critica mais o pecador do que ama. Então nós somos chamados para ir contra essa maré, né? Então pessoas que quebram paradigmas geralmente são pessoas corajosas, são pessoas que têm coragem para dizer eu penso diferente de todo mundo, e são pessoas que têm autoconhecimento de Deus, alto no sentido de ter um bom conhecimento, e também tem um autoconhecimento. Sabem que são passíveis de erro, que são passíveis de crer em coisas que não são realmente a vontade de Deus. Então, quando Deus os corrige, ele tem humildade suficiente para ser corrigido e para mudar a sua rota. Então, possamos ter essas duas características, né? Bastante intenso estudo da palavra de Deus para conhecer Jesus, todos os dias conhecer um pouco mais de Jesus, e também um autoconhecimento para saber que nós não somos donos da verdade, né? Nós estamos em busca da verdade que é Jesus, nós estamos em busca de cada dia nos parecermos mais com Jesus, que é o nosso Salvador. Que lições você tira do diálogo de Jesus com os líderes religiosos? Como podemos ser de cima e não de baixo? E como saber a diferença entre ambos? A diferença entre ambos é muito fácil. Quem é daqui desse mundo vive para si mesmo, vive para defender a sua casa, defender as suas ideias, defender o seu partido, defender a sua religião, defender a sua igreja. E quem é de cima vive para o próximo. Jesus deu a sua vida por amor. Então vive para alcançar o próximo na sua necessidade, vive para levar o evangelho para aqueles que são ignorantes,
vive para abraçar aqueles que estão se sentindo sozinhos nesse mundo de trevas, vive para iluminar o caminho daquelas pessoas que estão cegas, que estão perdidas na escuridão desse mundo. Então, se você vive para si mesmo, ainda que você seja um religioso, você é desse mundo, ainda não entendeu o Evangelho. Agora, se você vive para servir ao reino de Deus, para servir ao próximo, lembrando que tudo que nós fazemos ao nosso próximo, nós estamos fazendo a Cristo, então você já está vivendo olhando para o alto. Jesus é o ponto, a nossa âncora de salvação que está no céu. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para o céu. Que Deus nos abençoe. Termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio, com aquelas perguntinhas de sexta-feira que estão muito boas. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta. Um abraço, até a semana que vem. E agora é com você, Lúcio. É isso aí, Marcos. Agora é comigo aqui. Continuamos então. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Olha, pessoal, ontem, feriadão, vídeo sendo lançado nesse sábado e o Entre Linhas está aqui firme e forte, graças a Deus. Meninos viajando, menino trabalhando. O Marcos estava no Ceará, mandou uma mensagem para mim no meio da semana, lá na terrinha do meu pai é cearense, meu avô e todo mundo lá. E ele mandou uma mensagem e falou assim: vai gravar daí, Marcos? Ele: não, vou voltar para casa ainda, se Deus quiser. E graças a Deus aí conseguiu voltar e gravar. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre. Mas vamos aqui às últimas perguntas para consideração no estudo de sexta-feira. São perguntas importantes e pessoais. Eu vou apresentar aqui a minha opinião, que é o que pede e é o que eu estou apresentando nesse momento para vocês, mas fica a reflexão para que vocês levem a sua resposta, a sua reflexão para a classe. A primeira pergunta é assim: como que as profecias do Antigo Testamento cumpridas na vida de Jesus podem fortalecer a nossa fé? Como que as profecias, Eu recupero, aquela fala do Marcos em alguns vídeos anteriores, até do trimestre anterior, que ele fala que a Bíblia é um livro que pode ser tomado como relato de uma cultura, de tradições, de costumes de uma cultura. A Bíblia pode ser tomada, por isso quem não crê em Deus, um ateu, não tem problema, ele pode ser tomado assim, ok? Mas aí quando se trata das profecias, aí é complicado, porque aí é algo sobrenatural, Deus, o Senhor do tempo, do espaço, da matéria, Ele de certa forma deixa alguns vestígios, deixa já alguns ditos para, de certa forma, guiar aqueles que tentam ouvir a sua voz, e essa guia, essas profecias, nos servem assim de uma forma muito sólida para que possamos crer na palavra de Deus, e cada vez mais ela se confirma sendo a palavra de Deus, pessoal? Então, eu penso que o fato das profecias terem se cumprido no Velho Testamento nos aumenta ainda mais a culpa, porque quando Adão e Eva ouviram, da voz de Deus, olha, certamente morrerás, e aí eles duvidaram, olha o que nós estamos, o homem foi buscando o seu egoísmo, foi buscando resolver os problemas do seu jeito. Aqui estamos no meio do pecado, num mundo que tem não sei quantas guerras que não dá para numerar. Um irmão até pregou hoje, falou que tem mais de 50 guerras ativas, mas a mídia só fica em uma na outra, onde tem mais gente envolvida, poder envolvido, mas o mundo está em guerra, o mundo está em colapso ambiental. As economias estão em crise, países devendo 2, 3 vezes o seu PIB, ou seja, isso é um absurdo, não sei onde que vai parar isso. Então, nós temos muito mais responsabilidade diante dessas profecias, nós temos muito mais culpa, diante do pecado do que Adão e Eva. Pelo menos esse é o meu modo de ver, pode colocar o seu. Na verdade também tem os textos de Ellen White, que fala que nós somos muito mais indesculpáveis porque temos tudo isso diante de nós registrados nos livros da história, Mencione a pergunta 2. Mencione 3 ou 4 principais obstáculos que impediram os líderes religiosos de crer em Jesus. Como esses mesmos obstáculos se manifestam hoje, pessoal? Eu anotei aqui, pessoal, alguns obstáculos. Aí você pode colocar obstáculos que impedem, pessoas, que impediram e que impedem pessoas de reconhecer Jesus. O primeiro que eu recordei aqui foi do orgulho, porque os líderes religiosos, se eles admitissem Jesus, eles teriam que admitir que eles estavam errados, ou seja, que eles não estavam certos, que eles estavam dormindo. Os reis magos foram capazes de, estudando a palavra de Deus,
conhecer o tempo, né, dos eventos. E eles, detentores dos rolos da verdade, né, só detentores do rolo, mas a mensagem dos rolos não estavam aqui. Então, eu anotei aqui orgulho, né? O outro motivo, outro obstáculo era a ganância, né? Porque eles estavam já presos no sistema, confortáveis no sistema. Tinha o câmbio, né? Os câmbios lá dentro do templo, então tinha dízimos, tinha oferta. Então, assim, todos os líderes estavam muito bem, obrigado, não precisamos de revolução, não precisamos de mudança nenhuma. Então, a ganância. Coloquei também a questão da simplicidade, porque a simplicidade do evangelho diante deles, que eram doutores da lei, que eles eram, né, sabichões, né, permita-me usar essa gíria, e eles falavam assim, como assim Jesus vem aqui, esse Jesus com coisas tão simples, com parábolas assim tão... que qualquer um entendia. Não, né? É que nem hoje, né? Ou seja, você não fez teologia, quem é você para falar da palavra de Deus? Você não fez filosofia, não foi lá para um mosteiro, quem é você para falar de Deus? Eu ouvi isso na minha família, né? Eu li a Bíblia com as minhas tias lá e minha tia falava assim, Lúcio, você sabe mais que o padre? Eu ouvi isso, e eu estou dando estudo, né, bíblico para uns amigos também, e a mãe, a mãe dele também é católica, a mesma coisa, ela fala, como assim, você está sabendo mais que o padre? Mas mãe, está aqui, está escrito na Bíblia, é tão simples, e quando o Espírito Santo ilumina, é muito bonito de ver, né? Ele vai entendendo a Bíblia assim, simples, e ele vai falar para a mãe dele, como? Você sabe mais que o padre? Então é difícil, a simplicidade do evangelho às vezes até espanta, né, alguns doutores deles. E o outro obstáculo aqui que eu coloquei, pediu 3 ou 4, foi a questão do arrependimento, né? Eles teriam que se arrepender, eles teriam que buscar, né, uma correção, buscar um alinhamento. E, novamente, tudo bem que isso para mim está alinhado com orgulho, né? Acho que o orgulho é o principal obstáculo aqui, falta de humildade. Falta de humildade tem distanciado muitos cristãos, né, de Cristo. Mas beleza, seguindo aqui, pessoal, na pergunta 3, em que você confia neste momento? Você pode fortalecer a sua fé? Como você pode fortalecer? Em que você confia neste momento? E aí, pessoal, o que vocês têm confiado? Compartilhar com vocês, pessoal. Eu tenho confiado muito nas mãos do Senhor, sabe? Tenho entregue na mão dele, eu acho que assim, um pouco, né? Porque eu poderia ter entregue muito mais, poderia estar entregando muito mais. Inclusive, diante aí de tantos cenários que tem pela frente, eu fico pensando, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Porque a gente devia estar investindo em evangelho, devia estar investindo na nossa vida, e a gente, querendo não, estar vivendo a nossa vidinha secular, né? Estamos levando o evangelho, pregando, cuidando da igreja, estamos, mas sempre tem uma sensação assim, dá para fazer mais. Dá para fazer mais e dá para largar também mais coisas do mundo, né? Mas eu não sei, né? Temos que orar muito para que Deus continue nos direcionando aí, para que estejamos preparados para as provas que estarão diante de nós, né? E como você pode fortalecer a sua fé? É assim que eu busco fortalecer minha fé. É estudando, fazendo parte desse ministério entre linhas. Não é fácil, irmãos. Olha, agora deixa eu ver aqui que horas são. O relógio nem acende mais, porque já são 10h30, né? Eu estou aqui na igreja ainda gravando, os meninos também estão aí trabalhando, grava, pega o vídeo, sobe o vídeo, a gente vai editar esse vídeo. Então tem que preparar o material, tem que ler. Claro que essa é a parte mais gostosa, né? Se alimentar, mas assim, dá trabalho, sabe? Tem outros deveres, né? Tem os adolescentes, tem sonoplastia, tem o ancionato, tem muitas coisas para fazer na vida. É uma correria, mas é uma correria gostosa, sabe? Posso falar que é uma correria gostosa porque você vê os frutos, né? Então isso vai me fortalecendo, trabalhar para Deus e principalmente estar em contato com Ele, porque senão você entra naquela neura de trabalhar e você nem conhece mais o patrão, né? De tanto você fica envolvido com o trabalho que você esquece quem que é o patrão. Mas eu tento não cair nessa neura, eu tento conhecer bastante o meu patrão, o meu mestre, para que eu realmente possa fazer o que Ele precisa, Ele queira, né, que seja feito, e não o que eu acho, né? Apesar que eu sei que tem muito do Lúcio em certas atividades ainda. Mas, vamos lá, Jesus, toma conta. E o último, as Escrituras têm autoridade sobre a sua vida? Essa é uma pergunta bastante pessoal. As Escrituras têm autoridade sobre a tua vida? E aí, o que você responde? Posso falar que tem autoridade. Tem espaço para mais na minha vida, mas
A minha profissão foi definida por causa das escrituras, meu estilo de vida, minhas escolhas, muitas atividades que eu poderia estar correndo atrás, loucamente, como eu vejo alguns colegas, parceiros aí de trabalho, e que não me dá mais, não tem tesão, não tem prazer em fazer aquilo. Não tem nada a ver, né? A palavra de Deus diz que o cristão tem que andar por aqui. Então, graças a Deus, as escrituras ainda têm autoridade na minha vida, sim. Como eu disse, tem espaço para mais. Tem umas áreas aí que eu acho que a escritura poderia tomar mais conta ainda. E por que devemos então rejeitar tudo aquilo que lance dúvidas sobre a autoridade final e definitiva das escrituras? Porque, lembre-se, né, pessoal, é só uma sementinha. É só lançar uma sementinha, né, de dúvida, a sementinha vai germinar dentro de vocês, você começa a ter dúvida, já tem dúvida de Deus, já tem dúvida desse texto, já tem dúvida disso, já não quer mais dizimar, porque já tem dúvida da administração da igreja, não vou mais dizimar, vou ficar com o dízimo para mim, vou fazer do meu jeito, aí já não tem nem oferta, né, só fala em dízimo, não tem mais a questão da oferta, aí daqui a pouco você está trabalhando, fazendo suas coisas, quer dizer, você está pregando o evangelho? Para que nós vivemos? Né? Quer morramos, quer vivemos e morramos para o Senhor. Então, às vezes a gente é bastante hipócrita nisso, né? A gente quer viver uma vida totalmente secular, mas com o time de futebol. Eu sempre uso essa analogia, tem uns que tratam a religião como sendo o seu time de futebol, né? Quando tem jogo, beleza. Mas também quando não tem, apesar que tem gente que fala mais do seu time do que da sua igreja, né, povo? Mas é isso aí, perguntas para consideração, então coloque aqui as suas considerações. Espero ter contribuído um pouquinho aí para as suas reflexões. Valeu pela tua companhia até aqui. Nós estaremos já no 9º vídeo, ou seja, passamos da metade, esse é o 8º, vamos para o 9º vídeo, que terá como tema a fonte da vida. Vamos aprender ainda mais sobre a fonte da vida no Evangelho de João. Beleza, pessoal? Vamos encerrar esse vídeo assim como nós começamos ele, com uma oração. Então, busquemos ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Estamos concluindo aqui mais um estudo. Obrigado aí pelos comentários, pelas reflexões trazidas aí pelo Alexandre, pelo Marcos, pelas perguntas por mim. E obrigado também, ó Pai, porque essas palavras elas estão encontrando lugar, elas estão achando outras pessoas do outro lado aí dessa câmera, nessa rede, e essas pessoas estão se alimentando, estão se motivando, e isso vai contagiando outras pessoas para estarem mais próximas da Tua Palavra. Muito obrigado por isso, não é obra minha, não é obra de homem, isso é uma obra do Espírito Santo, e por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, pessoal, até o 9º vídeo, né? E Natal tá chegando aí, final do ano. Está aí. Tchau, tchau, pessoal.